Neste trabalho, vamos abordar a questão da responsabilidade civil extracontratual do Estado nas suas ações e omissões. Contudo, antes de adentrarmos no tema, é necessário tecer alguns comentários acerca do Instituto da Responsabilidade Civil. Em estudos sobre o que tange a responsabilidade civil, destaca-se que a mesma parte do posicionamento de que todo aquele que infringir um dever jurídico através de um ato lícito ou ilícito tem o dever de reparar, pois todos temos um dever jurídico originário, o de não causar danos a outrem, e ao violar este dever jurídico originário, passamos a ter um dever jurídico sucessivo, o de reparar o dano que foi causado. Para Carlos Alberto Bittar, a reparação do dano traria, na verdade, um equilíbrio, o qual a parte lesada voltaria ao seu estado anterior como se nada tivesse acontecido. Imprescindível citarmos aqui os artigos 186 e 927 do Código Civil, que regulamentam que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Importa ainda salientarmos a previsão do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Com clareza, constatamos que as autarquias que possuem personalidade jurídica de direito público estão enquadradas na norma, sendo que sua responsabilidade civil pode ser comparada com a das próprias pessoas da federação. Em relação à teoria da responsabilidade civil objetiva do Estado, é de grande importância enfatizarmos que ela independe da investigação sobre a culpa na conduta do agente. Sendo assim, se um fato administrativo originário de uma autarquia causar a terceiro prejuízos, mesmo não identificando culpa individual do agente autárquico, tenham prejudicado o direito à reparação dos danos, resultado da responsabilidade civil objetiva autárquica. Em sua acepção clássica, a responsabilidade civil repousa sua base sobre o tripé da culpa, do dano e do nexo de causalidade, consistindo com isso na indenização do prejuízo ou do dano causado por um agente a outrem, seja por ação, seja por omissão. Primeiramente, as condutas humanas que venham a causar um dano são, na maioria das vezes, cometidas por uma ação que se originam de um fazer, ou seja, uma ação voluntária que causa um prejuízo, dano ou lesão a alguém, diferente da omissão, onde temos um não fazer. Uma pessoa não age quando poderia e, com isso, permite que alguém, diante de um risco ou uma situação de perigo, venha a sofrer um dano ao patrimônio ou uma lesão a si própria. Todavia, vale lembrar que é inadmissível que a responsabilidade civil seja atribuída a todos, sendo necessário verificar se o agente causador do dano é imputável. Se a pessoa ao cometer um ato lesivo possuía condições psíquicas ou condições de responder por este ato, pois ao atribuir responsabilidade, estamos atribuindo o dever de responder. Em relação ao nexo de causalidade, é indispensável verificarmos se a conduta praticada pelo agente infrator está relacionada ao dano que a vítima sofreu. Se sim, o agente causador responderá pelo dano que causou a vítima, tendo que indenizá-la reparando seu erro. Existem três teorias que são utilizadas como base para entender se houve um nexo de causalidade e se esta deu causa ao dano, sendo elas a teoria da equivalência das condições, a teoria da causalidade adequada e a teoria direta e imediata. Sendo esta última, desenvolvida no Brasil pelo professor Agostinho Alvim, diz que a causa é o que gerou o dano na forma direta ou imediata. Porém, importa ressaltar que nem todo ato danoso será ilícito, como também nem todo ilícito será danoso. Vamos ter situações onde haverá excludência de responsabilidade, situações previstas em lei que afastam qualquer dever de reparar um dano, caso este tenha sido cometido nas situações elencadas no artigo 188 do Código Civil, onde diz que não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício irregular de um direito reconhecido, a deteriorização ou destruição de coisa alheia, ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Visto que todo mal causado deve ser reparado, a responsabilidade civil trata da obrigação de indenizar a vítima que teve um bem lesado diante de uma ação ou omissão causada por um ato ilícito. A partir disso, podemos analisar que as obrigações podem vir de uma responsabilidade extracontratual ou contratual.
Vamos analisar primeiramente as que derivam dos contratos na qual existe uma relação jurídica entre as partes, onde ambos assumiram um compromisso entre elas e com o inadimplemento da obrigação firmada em contrato causaria um dano. Na extracontratual, não existe relação contratual entre as partes. Porém, ao violar um direito causando um dano, com base no artigo 186 do Código Civil, haverá uma obrigação que não estava prevista em contrato, mas prevista na lei. Um exemplo que podemos dar é no caso de, em um acidente de trânsito, aquele que bate em outro veículo, causando prejuízo para o dono, fica obrigado a pagar o conserto, com o propósito de reparar o dano causado, sendo que não havia contrato firmado entre os dois motoristas que prevenisse esta situação, mas sim por ser uma previsão legal que quando o agente causador, mesmo que diante de uma ação ou omissão, danifica o bem de outro, está obrigado a indenizar. Também cabe observar outra previsão legal, a qual dispõe que a indenização deve ser na medida e na proporção do dano, como por exemplo em um contrato de compra e venda. Existe um acordo onde A quer vender e B quer comprar. Se B paga e não recebe, temos um inadimplemento da parte de A, que não entregou o objeto da compra e venda. Com isso, traz o dever àquele que não cumpriu sua parte, de reparar aquele que não teve sua pretensão atendida. Situação que permite uma maior facilidade em reconhecer o ilícito ou dano, pois tendo, diante um contrato, uma obrigação que não foi respeitada por uma parte, deixando a outra parte sem receber aquilo que era de direito, não sendo necessário apurar muito sobre as provas. Como também pode ser extracontratual, na qual não existe relação contratual entre as partes. Porém, ao violar um direito causando um dano, com base no artigo 186 do Código Civil, haverá uma obrigação que não estava prevista em contrato, mas prevista na lei. Quanto à forma, vale dizer, ela subdivide-se em subjetiva e objetiva, sendo que ambas se distinguem no que diz respeito à existência ou não da culpa, por parte do agente que causou o dano experimentado pela vítima. Ambas responsabilidades encontram-se em fundamentação legal no artigo 927 do Código Civil. A responsabilidade civil subjetiva é diferente da objetiva quanto à forma, sendo que não é correto afirmar que são de espécies diferentes, já que em ambas se enquadram os deveres de indenizar e reparar o dano causado, distinguindo-se no que diz respeito à existência ou não de culpa por parte do agente que causou o dano experimentado pela vítima. Em outros termos, é razoável que se discuta sobre as duas formas de responsabilidades, mencionando a subjetiva como aquela pela qual o dano contra a vítima foi causado pela culpa do agente, enquanto que a objetiva, por sua vez, configura-se como sendo aquela que tem por fundamento a teoria do risco, onde não existe obrigação de provar culpa para que prevaleça o dever de indenizar. Entretanto, é necessário um maior aprofundamento para distingui-las. Diferente da responsabilidade subjetiva, em que o ilícito é fato gerador, sendo ressarcido o prejuízo ao lesado diante de prova que comprove o dolo à culpa na ação, na responsabilidade objetiva surgem outros contornos. Nesse tipo de responsabilidade, o dano é gerado por uma atividade ilícita, mas que, embora juridicamente legal, acarreta um perigo a outrem, originando assim o dever de ressarcimento pelo simples implemento do nexo causal. Por isso, a teoria do risco surgiu para preencher as brechas que a culpabilidade deixava, admitindo reparar o dano sofrido, independente da culpa. A teoria da culpa prevalece como direito comum ou regra geral básica da responsabilidade civil, e a teoria do risco ocupa os espaços excedentes nos casos e situações em que lhes são reservados. Complementa Gonçalves que a lei civil impõe, todavia, para certas pessoas, em determinadas situações, a reparação de um dano cometido sem culpa. Quando isso ocorre, conforme o autor, disse que a responsabilidade é legal ou objetiva, porque prescinde da culpa e se satisfaz somente com o dano e o nexo de causalidade. Essa teoria, dita objetiva ou de risco, tem como postulado que todo dano é indenizável e deve ser imediatamente reparado por quem a ele se liga por um simples nexo de causalidade independente de culpa. Neste bloco, vamos tratar da evolução da responsabilidade do Estado. Essa se divide em 3 fases:
a fase da irresponsabilidade, a fase civilista e a fase publicista. A fase da irresponsabilidade é aquela cuja qual o Estado não respondia pelo dano causado a particular. Na fase civilista, a responsabilidade do dano causado a particular era atribuída ao funcionário público, nomenclatura hoje não mais utilizada. Já na fase publicista, no que concerne a responsabilidade estatal, essas questões são resolvidas às normas de direito público e princípios. Nessa fase surgem duas teorias, a teoria do risco administrativo e a teoria da culpa administrativa. Na teoria do risco administrativo, a responsabilidade do Estado é objetiva. Essa foi adotada pela nossa Constituição Federal de 88. Já na teoria da culpa administrativa, a responsabilidade do Estado é subjetiva, sendo que ela se dá pela prestação de um serviço defeituoso do Estado. A partir dessa teoria é que surge a teoria da falta do serviço. Bem, neste bloco eu vou dar continuidade falando a respeito da responsabilidade civil do Estado nos casos de ação e omissão. Quando falamos em responsabilidade do Estado, nos referimos às três repartições, qual seja Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Porém, agora iremos tratar apenas sobre o Poder Executivo, pois o Legislativo e o Judiciário é responsabilidade civil em casos excepcionais e será tratado em um momento mais oportuno. Primeiramente, há de se falar que a responsabilidade é do Estado, como pessoa jurídica de direito público interno e não da administração pública, pois é o Estado que é dotado de personalidade jurídica. Também cabe lembrar que a responsabilidade é sempre civil e de ordem pecuniária. Quando tratamos da responsabilidade civil por parte do Estado, ela pode se originar por atos jurídicos, atos ilícitos, de comportamentos materiais ou de omissão do poder público. Para que possa ser caracterizada, é necessário que o dano causado a um terceiro seja causado por um comportamento comissivo ou omissivo do agente público. Diferentemente do que acontece no direito privado, que ocorre em decorrência de um ato ilícito, para o Estado decorre de simples atos ou comportamentos que, mesmo os lícitos, provoquem ônus maiores a determinadas pessoas. Segundo de Pietro, a responsabilidade extracontratual do Estado corresponde à obrigação de reparar danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos. Quando tratamos sobre os danos causados por condutas omissivas, é importante salientar que existe controvérsia na doutrina e jurisprudência. Primeiramente, se faz necessária a distinção entre omissão genérica e omissão específica. A omissão genérica é quando indiretamente a omissão estatal gera a ocorrência de um fato causador do dano. Já a omissão específica é quando diretamente a omissão estatal não evita a ocorrência do fato e é causa direta do dano. Exposto, vamos adentrar na teoria da falta de serviço. Ela foi adotada para justificar a responsabilidade subjetiva do Estado nos casos de indenização. Segundo este entendimento, quando o ente público não fornece ou então disponibiliza de forma precária certos serviços, a culpa do Estado pelos danos causados àqueles que tentaram usufruir de tais serviços. Ela tem como fundamento a teoria da culpa administrativa, que já foi anteriormente abordada no bloco. Então, podemos afirmar que o Estado tem responsabilidade subjetiva na falta ou inexistência de um serviço público, quando, por exemplo, deixa de fazer o recapeamento de uma via e, em decorrência disso, ocorrem acidentes. Também tem responsabilidade quando presta um mau serviço. Nesse caso, podemos exemplificar com o Estado obrigado a entregar determinados medicamentos e não o faz por completo. E, por fim, quando o Estado demora. Aqui falamos em morosidade do serviço público. Podemos citar o fato de uma pessoa cair dentro de um bueiro estopado localizado na calçada. Sendo assim, a falta de serviço público é uma conduta omissiva do Estado, cuja responsabilidade deste é subjetiva, exceção da regra adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Aqui cabe ao particular provar a conduta omissiva do Estado. Neste bloco, falaremos da responsabilidade civil extracontratual do Estado em suas ações e omissões no âmbito do Legislativo e do Judiciário. A responsabilidade extracontratual no âmbito do Legislativo
relaciona-se com a obrigação do Estado em indenizar quem sofra algum dano decorrente da atividade legislativa, seja pela sua ação ou pela sua omissão. No que tange à responsabilidade extracontratual do Estado no âmbito do legislativo, diferentemente do âmbito executivo, encontramos divergências quanto à sua incidência ou não, em decorrência dos seus atos ou omissões. Para argumentar acerca da irresponsabilidade do Estado nessa esfera, seus defensores se cercam dos seguintes argumentos: a soberania, uma vez que o legislador poderia criar, modificar, revogar ou até mesmo extinguir determinadas situações sem qualquer limitação da Constituição. Que o poder legislativo, ele dita normas de caráter geral e abstrato, ou seja, elas são dirigidas a toda a coletividade, afetando a todos os que se encontram no mesmo patamar, não ferindo assim o princípio da igualdade. E os cidadãos, eles não podem responsabilizar o Estado pelos atos dos parlamentares que por eles mesmos foram eleitos. Já os que defendem a responsabilidade rebatem esses argumentos dizendo que a soberania ela não pertence ao poder legislativo, e sim ao Estado, e que o legislativo ele tem que se submeter à Constituição, como qualquer outro dos poderes. Que a lei ela nem sempre produz efeitos gerais e abstratos, de modo que o Estado deve responder pelos danos causados por leis que atinjam pessoas determinadas, mesmo que estas se tratem de leis de normas constitucionais. Ao terceiro argumento, responde-se que a eleição significa uma delegação para a edição de normas constitucionais. Conforme a tradição doutrinária, o Estado ele seria irresponsável pelos atos e omissões do Legislativo, salvo quando essa for determinada pela lei, ou seja, quando o próprio legislador ele reconhece em lei a necessidade do Estado indenizar por prejuízos suportados por terceiro. Os defensores da responsabilidade, eles evidenciam os princípios do Estado de Direito, da unidade do poder estatal e também da evolução do conceito de soberania e defesa desta. Nos dias atuais, conforme Maria Silva Zanella de Pietro, aceita-se a responsabilização do Estado pelos atos do Legislativo em pelo menos 4 situações, incidindo responsabilidade quando se tratar de lei inconstitucional, nos atos normativos do Executivo e dos entes da administração que possuam função normativa com vícios de ilegalidade ou então de inconstitucionalidade, leis com efeitos concretos, sejam elas constitucionais ou inconstitucionais, e na omissão, no que tange o poder de legislar e regulamentar. É importante salientar que a responsabilidade por leis inconstitucionais depende da prévia declaração do STF do vício de inconstitucionalidade. No que diz respeito à responsabilidade civil extracontratual do Estado em suas ações e omissões, essa se relaciona-se com a obrigação do Estado em indenizar quem sofra algum dano decorrente da atividade judiciária, seja pela sua ação ou pela sua omissão. Quanto à responsabilidade extracontratual do Estado, no que diz respeito aos atos e omissões do Judiciário, também encontramos divergências. Os que dizem que o Estado deve ser irresponsável pelos atos jurisdicionais alegam que o Poder Judiciário ele é soberano, que os juízes devem agir com independência no exercício das suas funções, sem que haja medo de que qualquer decisão por eles proferida possa ensejar algum tipo de responsabilidade para o Estado. Argumentam que o magistrado ele não é um servidor público e que a indenização em decorrência da decisão judiciária feriria a regra de que a coisa julgada ela é imutável, já que implicaria no reconhecimento de que a decisão proferida está em desconformidade com a lei. Já os que responsabilizam o Estado utilizam dos seguintes argumentos: de que a soberania ela pertence ao Estado e não ao Judiciário, que a utilização da independência com o objetivo de excluir a responsabilidade não faz sentido, já que a mesma é um atributo inerente a cada um dos poderes.
Quanto ao magistrado não ser um servidor público, tal entendimento ele não é aceitável, já que o mesmo ele ocupa um cargo público criado por lei, sendo este estatutário. No que diz respeito à ofensa da coisa julgada, a mesma não seria ofendida, uma vez que a incidência de indenização ela não implicaria em mudança da decisão judicial. A jurisprudência brasileira, ela em regra, não admite a responsabilidade estatal por atos do judiciário. Abordaremos neste bloco danos por omissão do Estado. Nesse contexto, é importante diferenciar duas situações: responsabilidade decorrente de conduta comissiva e o resultado dos comportamentos omissivos. Nas condutas comissivas, no fazer, na ação do Estado, a responsabilidade está sujeita à teoria objetiva, o que significa ser independente da demonstração de culpa ou dolo. Tal teoria gera dever de indenizar ao Estado em razão de um procedimento lícito ou ilícito, que produziu lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. No tocante à conduta lícita, o princípio da isonomia é o grande fundamento nessa responsabilidade, tendo a indenização o objetivo de recompensar o excessivo ônus sofrido pelo administrado, enquanto a sociedade está se beneficiando com a ação estatal. Nesse caso, temos como exemplos as construções de presídios, cemitérios ou viadutos, que geram para os vizinhos desconforto, desvalorização do imóvel e sérios prejuízos. Nas condutas comissivas ilícitas, o dever de indenizar é reconhecido com maior facilidade. Para isso, basta lembrar que se na ação legítima há responsabilidade, imagine as ilegítimas em que o dever é ainda mais claro. Temos como exemplo espancamento de um preso, acarretando sérias lesões. Tal responsabilidade pode ser reconhecida tanto nos atos materiais quanto nos jurídicos. Nas condutas omissivas do não fazer do Estado, a responsabilidade está sujeita à teoria subjetiva, o que consiste na obrigação de indenizar condicionado à comprovação do elemento subjetivo, a culpa e o dolo, sendo ações contrárias ao direito, ou seja, as condutas ilegais que abrangem um dano a outrem ou em deixar de impedi-lo. Assim, considerando que o administrador, nesse caso, é omisso, a ilicitude só estará presente se existir o descumprimento de um dever legal. Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que, quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado, é de se aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode logicamente ser ele o autor do dano. E se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo. Caso esteja obrigado a impedir o dano, isto é, só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo. Mas há parte da doutrina que pensa de maneira diversa do ilustre autor mencionado, como por exemplo Eni Lopes Meireles. Segundo este, basta que o agente público pratique o ato ou a omissão administrativa com o agente público, não é necessário que este esteja no exercício de suas funções. Para essa corrente de pensamento, a responsabilidade civil do Estado, nos casos de omissão, é objetiva, ou seja, independe da comprovação do elemento. Em razão de controvérsia do tema, a jurisprudência acaba também adotando entendimentos de forma bem divergente, admitindo, em grande parte dos julgados, a teoria subjetiva, mas já é possível identificar em algumas decisões, ainda corrente minoritária, que mesmo na omissão reconhece a teoria objetiva, com o objetivo de proteger sempre mais a vítima. A jurisprudência dominante, tanto no STF como no STJ, nos casos de ato omissivo estatal, é no sentido de que se aplica a teoria da responsabilidade subjetiva. Tal decisão é da segunda turma do STJ do Estado do Rio Grande do Sul. Apesar dos entendimentos serem divergentes, pode-se dizer que a atual jurisprudência majoritária entende ser subjetiva a responsabilidade do Estado por omissão, mas não se pode afirmar que o entendimento é unânime na jurisprudência pátria. Neste bloco, vamos abordar a questão da responsabilidade civil extracontratual do Estado nas suas omissões e o princípio da reserva do possível. O texto constitucional estabelece, em inúmeros dispositivos,
que é dever do Estado garantir a todos o direito à educação, saúde, alimentação, moradia, trabalho, previdência social, segurança, entre outros. Esses são os direitos sociais previstos na Constituição. Contudo, analisando a atual realidade brasileira, é possível constatar a incapacidade do Estado em cumprir todos esses deveres, isso é, de atender às demandas sociais. Isso ocorre porque a efetivação desses direitos demanda vultuosos gastos econômicos. É ser disso que o poder público ele enfrenta uma situação econômica precária. Sendo assim, surge um conflito entre a necessidade dos indivíduos de terem os seus direitos garantidos e a impossibilidade do Estado de prestá-los, tendo em vista a escassez de recursos. Conforme abordamos anteriormente, o Estado ele pode ser responsabilizado por suas omissões. De fato, não há qualquer dúvida a respeito da responsabilidade do Estado relativamente às suas condutas omissivas. Na verdade, o que há é uma divergência doutrinária e jurisprudencial no tocante à natureza dessa responsabilização, se ela seria subjetiva ou objetiva. A Constituição, quando ela consagra os direitos sociais, ela faz surgir para o Estado um dever legal de agir, de modo que quando fica evidenciada uma desídia do poder público em efetivar os direitos sociais, tal conduta assemelha-se a uma omissão, sendo passível de uma responsabilização. Só que quando você firma esse entendimento de que uma eventual desídia do Estado em efetivar os direitos sociais pode ser caracterizada como uma omissão estatal, surgem as seguintes questões. O Estado ele deve ser considerado um garantidor universal? Até que ponto o Estado ele pode alegar a insuficiência de recursos para poder eximir-se de efetivar os direitos sociais? A análise dessas questões deve ser feita à luz do princípio da reserva do possível, que determina que os direitos sociais devem ser efetivados na exata medida em que isso seja possível. Então quer dizer que o Estado ele não é um garantidor universal. No entanto, ele não pode alegar a reserva do possível de forma imotivada. A insuficiência de recursos ela deve ser comprovada. Mas como é que fica isso? O Estado ele pode sim alegar a reserva do possível, mas teria um controle, seria possível o judiciário intervir nisso, e caso tivesse uma interferência no poder judiciário, isso não estaria caracterizada como uma violação à separação dos poderes? O STF já se manifestou sobre essa questão, a julgar o recurso extraordinário 59.2581. Tratava-se de um caso em que o Estado do Rio Grande do Sul alegava a impossibilidade de promover reformas no estabelecimento prisional Albergue Estadual de Uruguaiana, ao fundamento de que não existia dotação orçamentária para tanto. O Estado do Rio Grande do Sul alegava ainda que uma eventual condenação por parte do Judiciário, consubstanciada na obrigação de executar essa reforma, caracterizaria uma ofensa à separação dos poderes. Então, o STF ele se debateu sobre essa questão e ele decidiu que isso não caracterizaria uma ofensa à separação dos poderes, porque se trata de políticas públicas que estão previstas no próprio texto constitucional. Então, o Estado do Rio Grande do Sul ele foi condenado a promover essa reforma no estabelecimento prisional, a fim de que se fizesse valer o princípio da dignidade da pessoa humana e os demais direitos garantidos aos presos na Constituição. Existe uma outra situação relacionada ao direito à saúde, em que envolve as demandas judiciais relativamente ao fornecimento de medicamentos, em que o STF se manifesta tratando do princípio do mínimo existencial. O STF estabelece que existem situações em que mesmo o Estado alegando a insuficiência de recursos, ele seria obrigado a fornecer esses medicamentos, porque se trata de um mínimo para poder manter a dignidade da população. E existem muitos casos que o STF ele até mesmo permite o bloqueio de verbas públicas, priorizando assim em prol do direito à saúde e do princípio da dignidade da pessoa humana.
neste bloco, vamos apresentar os pontos mais importantes do trabalho com o intuito de fazer uma revisão. A responsabilização extracontratual do Estado nada mais é do que o dever do Estado de indenizar e reparar erro cometido por ato ilícito dirigido aos seus administrados. As teorias sobre a responsabilidade do Estado passaram por várias fases até chegar à teoria objetiva, que foi efetivamente adotada pelo Brasil, que se utiliza a teoria do risco administrativo. Embora haja divergência doutrinária acerca da atribuição da responsabilidade, se objetiva ou subjetiva, a jurisprudência já é pacífica no sentido de que, em caso de omissão, seja pela inexistência de serviço ou pelo mau funcionamento para a prestação de serviço público, será levado em consideração o caso concreto, podendo ser específica ou genérica, sendo que, para se obrigar à reparação pelo Estado em razão de uma omissão, será necessária a prova de culpa do mesmo, aplicando-se a teoria da falta de serviço público. A ação ou omissão estatal diante de uma obrigatoriedade de efetivação de direitos sociais e a sua consequente responsabilização deve se basear no princípio da reserva do possível, bem como no do mínimo existencial, assegurando que deve-se reservar o mínimo possível para a efetivação dos direitos sociais, bem como garantir o mínimo para a população. Por fim, o ponto nodal da questão está centrado na demonstração da exigibilidade ou do não cumprimento do dever, a ser examinado em cada caso concreto, pois, sendo exigível a obrigação estatal, havendo nexo causal entre a omissão e o dano sofrido pelo terceiro, e não existindo nenhuma das excludentes legais, o Estado será impreterivelmente responsabilizado a reparar o dano sofrido por seus administrados.